A Ele a glória, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração. Louvado é o nome do Senhor. Quem lembra a primeira canção que a gente cantou aqui? Tu és a minha luz. Como que é o coro? Só em ti confiarei. E a mensagem de hoje fala: confiar em Deus é a melhor atitude. Aleluia. Abra sua Bíblia em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Aleluia. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Aleluia. Obrigado, Jesus. Que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor Jesus. Que nessa noite o Senhor possa estar usando a minha vida. Podeis assentar. Possa estar usando a minha vida para, através desta mensagem, eu poder explicar um pouquinho sobre a questão de confiar no Senhor. Porque a questão de confiar no Senhor, ela é uma atitude que deve ser tomada por todos, principalmente para nós cristãos, que proclamamos o nome do Senhor, vivemos as maravilhas de Deus, mas nem sempre confiamos no Senhor como deveríamos confiar. Mas eu comparo aqui nesta hora a vida do cristão como um bolo. Eu lembrei do maná aqui do Jefferson. Vou ter que fazer outra lasanha, porque o maná foi bênção, né? Mas foi porque foi feito com amor. E quando é feito com amor, as coisas saem boas, né, irmã Magda? Igual o pudim da irmã Magda, a torta da Viviane nessa festa, né? Ainda estamos em festa, né, Gileade? Ainda tá os balões, comemorando aí os aniversariantes também. Mas eu comparo a nossa vida cristã como um bolo. Por exemplo, nós temos que comprar vários ingredientes, né, irmã Magda, para fazer um bolo. Às vezes temos a farinha de trigo, às vezes temos o açúcar, às vezes já temos aí uma vanela, um limão, algo que vai misturar no bolo, né? O fermento. Às vezes temos vários ingredientes. Mas a nossa vida cristã, às vezes falta algum ingrediente para completar esse bolo, para ele ser completo, para ser feito. Porque na nossa vida cristã, por exemplo, o bolo eu não posso pegar ali a farinha de trigo e sair comendo ele só farinha de trigo ou açúcar. Não vai ser legal, né? Não vai ser bom comer somente a farinha de trigo. Mas eu preciso da farinha de trigo, eu preciso do açúcar, eu vou precisar dos ovos, eu vou precisar de várias coisas. E na nossa vida cristã, não é que quando a gente aceita Jesus hoje, e daí a gente já é aquele crente excepcional, já sabemos todas as coisas. Não, nós temos que andar passo a passo, para cada dia a gente melhorando mais, para cada dia esses ingredientes mais está acrescentando na nossa vida cristã, para que o nosso bolo seja perfeito diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas tem pessoas que às vezes têm todos os ingredientes, às vezes tem outras pessoas que não têm todos os ingredientes. Mas às vezes aquela pessoa que tem todo o ingrediente, o bolo está quase pronto, a pessoa está ali na sua vida cristã lá na frente. Você era um crente no Brasil, você era um crente fervoroso, chegou aqui na América, né, queimando quente, né, canelinha de fogo, e aí com o tempo parece que aquele fermento que você ia colocar no seu bolo para
completar ali e por passar, aquele fermento estava estragado. Aí você vai ter que jogar toda aquela massa fora. Eu falo por mim, porque eu demoro tanto a fazer bolo, eu não sei vocês, que toda vez que eu vou fazer o bolo, meu fermento já está velho. E eu tenho que estar observando muito bem para eu não colocar um fermento estragado no bolo, porque senão eu vou perder todo o trabalho que eu tive todo esse tempo para estar ali preparando isso. Então, queridos, não é que nós vamos da noite para o dia já confiar no Senhor. Confiar em Deus é algo difícil, não é fácil. Porque às vezes confiamos, nós procuramos algo para confiar. Às vezes confiamos em nós mesmos, no nosso potencial. Às vezes confiamos no nosso trabalho. Às vezes até confiamos em outras pessoas. E colocamos a nossa confiança nisso. Mas a palavra do Senhor Jesus diz que nós temos que confiar nele. Porque quando nós confiamos no homem, a Bíblia nos dá muitas referências dizendo que maldito o homem que confia no homem. A Bíblia nos indica muitas coisas que não podemos colocar a nossa confiança. Não podemos confiar em carros, em cavalos, mas nós temos que confiar no poder de Deus na nossa vida. E confiar no Senhor requer um trabalho. Confiar no Senhor requer um sacrifício. Confiar no Senhor não é tão simples, mas confiar no Senhor não é impossível. Mas nós que temos que tomar a atitude de confiar no Senhor verdadeiramente. Eu me lembro que antes da gente vir para cá, foi muita luta que a gente estava passando e era algo assim que naquela época não vinha muita gente que a gente conhecia para cá, então era como se eu estivesse indo para a lua. Era a sensação que eu sentia. Porque era um passo que, além da minha imaginação, eu não conhecia ninguém, não tinha nenhum parente aqui para receber a gente. E pela fé mesmo, pela confiança em Deus na nossa vida, que as coisas de Deus, quando confiamos no Senhor, elas acontecem automaticamente na nossa vida. Não precisamos forçar a barra, mas as coisas vão encaixando, sabe? Igual um quebra-cabeça, assim, tão simples, às vezes, difícil de entender, mas simples, porque as coisas encaixam de uma maneira tão fácil, que foi, uau, já estou nos Estados Unidos. E assim foi. Nós decidimos um mês, com 3 meses já estávamos aqui. E a gente veio e moramos na garagem da igreja na época, e nós estávamos felizes pelaquela bênção, pelaquela vitória. Né? Os irmãos até, mas vocês estão morando na garagem, nós vamos brigar com o pastor, porque vocês estão na garagem. Nossa, mas a gente estava numa alegria tão grande de estar aqui, de ver que aquela dificuldade de vir, a provisão para poder vir estava tão difícil de conseguir, e na última hora as coisas foi abrindo assim, igual um leque assim, na nossa vida, e Deus nos trouxe. E Deus tem sido o centro da nossa vida. O inimigo às vezes até põe coisas para a gente desanimar e desistir, mas eu lembrava ainda essa semana, acho que conversava com a tia Nélida em casa e falava para ela assim que na primeira igreja que a gente veio, a gente foi os últimos a sair de perto do pastor, até que o pastor nos liberou, porque a igreja acabou. Mas nós não desistimos daquele lugar. Nós viemos com visto daquele pastor, nós viemos com visto daquele nome, daquela igreja, sabe? Aquele amor, aquela coisa que nós não queríamos que acabasse. Mas a gente permaneceu ali até o fim. E a nossa vida, eu lembro que na Gileade, ela era uma das 10ª igrejas que a gente ia visitar, né? A gente tinha umas 10 igrejas que a gente ia visitar aqui em Boca, não conhecíamos ninguém aqui. Em West Palm Beach a gente podia falar em português, que não tinha ninguém brasileiro quase lá. Aqui é mais difícil falar português, né? Que todo mundo fala português. Mas lá a gente poderia falar liberalmente, uma conversa assim, às vezes de coisa de casa, né? Ninguém entendia. Então a gente tinha uma lista, enfim, de igrejas para visitar, e visitamos, e não visitamos nenhuma, somente a Gileade. E na Gileade eu falei pro Nilson, a gente estava um bagacinho, né? Meio que desanimado, né? E aquela coisa, e parece que tudo tinha, né? Parece que o ministério, coisas assim.
Aí a gente se falei para mim, vamos sentar no último banco, pra ninguém nem saber, né, que a gente, né, não faz nada, vamos sentar no último banco e a gente vai colaborando aqui e tal. E o pastor já chamou logo para frente, já deu a oportunidade para Daniela cantar e aquela coisa, enfim, nós já estávamos envolvidos com a igreja quando terminou aquele culto. E aí estamos aqui, né, até hoje. Deus tinha os propósitos dele. O importante dessa história que eu estou contando para vocês, da nossa vida, um pouquinho da nossa vida, é que o importante é a gente estar no centro da vontade de Deus, confiar nele. Amém. Porque se a gente não confiar no Senhor, o que acontece? A gente vai viver uma vida muito frustrada. Porque às vezes confiamos em alguém, confiamos num trabalho, confiamos numa coisa e outra, e essas coisas nos decepcionam. E às vezes por isso que nós não temos uma vida cristã abundante. Porque o Senhor deixou o melhor dessa terra para nós. O Senhor nos ensinou todos os caminhos que deveríamos caminhar. Ele nos ensina, a sua palavra nos diz o que devemos fazer. Mas nós não fazemos. Mas o ser humano é que absurdo. E às vezes a gente passa anos e anos e anos e anos dentro de uma igreja e temos dificuldade em certas áreas da nossa vida. Mas a palavra do Senhor nos ensina tudo o que devemos fazer. Então, confiar no Senhor é a melhor atitude. Confiar em Deus é a melhor atitude. Aleluia. Que nós cristãos temos que fazer. Então, confiar é uma escolha. E às vezes dizemos que quero confiar em Deus, mas temos dificuldade de fazer isso. Então, queridos, aqui também eu quero dizer com vocês que através da confiança que nós temos no nosso Deus, vem acontecendo coisas maravilhosas. Porque quando nós confiamos em Deus, nós naturalmente descansamos no Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é viver o melhor de Deus. Porque é muito triste a gente ter uma vida dizendo a Deus, eu confio no Senhor. E naquela hora ali da gente deixar Deus resolver o melhor para nós, uma decisão, por exemplo, orar, buscar o Senhor naquela decisão e a gente confiar no Senhor, a gente começa, Senhor, eu confio, mas a cabeça está uma tormenta. E começamos a pensar em um montão de coisa, como vamos fazer para ajudar Deus, né? Para confiar nele. A gente tenta ajudar Deus para confiar nele, né? É da gente. Então, não é confiar. Quando a gente faz isso, nós estamos dizendo para Deus que nós não confiamos nele totalmente. Mas quando confiamos em Jesus, confiamos em Deus, que Ele é o nosso autor, que Ele é o Deus que nos guia, que Ele é o Deus que quer o melhor para nós nessa terra, que Ele é o Senhor que abre portas, Ele fecha portas também, porque é da vontade dEle. Se nós entendermos isso e ficarmos esperando a hora chegar, e estarmos agarrados com Deus, porque há um lugar que Ele prometeu para nós, é um secreto de Deus. É onde o inimigo tenta nos alcançar, mas ele não nos vê. Porque nós estamos guardados dentro desse secreto com Deus. Aleluia. Isso que é o gostoso de servir ao Senhor Jesus. Porque passe o que passar, as turbulências que passar, nós estamos guardados neste lugar com Deus. Isso é importante da gente confiar no Senhor e servir Ele verdadeiramente. Porque quando nós confiamos em Deus, nós não desanimamos. Quando nós confiamos em Deus, pode vir até as dificuldades. Às vezes pensa assim, Senhor, não dá mais. Mas de repente a gente, não, eu confio no Senhor, eu creio no Deus que eu sirvo e tal. E de repente Deus te levanta assim, vem força de onde não tem. Como é que a gente explica isso? Eu ainda estava falando com o Nilson, eu tô amando essa igreja hoje mais do que ontem. Como explica isso? Isso é importante da gente estar no centro da vontade de Deus. Amém. Talvez muitas pessoas poderiam olhar para a gente e falar, nossa, deve estar. Não. As desânimo pode até vir, mas a nossa confiança está no Senhor. Glória a Deus, aleluia. A confiança está nele. Porque para Ele, por Ele, são todas as coisas. Por isso nós cristãos temos que confiar no Senhor. Temos que dar um passo nessa atitude e dizer, Senhor, eu confio em Ti. Passe o que passar,
Eu quero estar no centro da tua vontade, Senhor. Ensina-me. Aleluia. Essa tem que ser a nossa oração de cada dia. Aleluia. Por isso que Deus deixou da palavra para nós. A palavra de Deus nos ensina a confiar no Senhor. E tem vários e vários versículos que nós podemos ler de confiança. Que também Salmo 71 diz: em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Também diz assim, ó, em ti, pois, confio, no Salmo 9:10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampare os que te buscam. Glória a Deus. Ele nunca vai nos desamparar, a palavra dele diz. Querido, então nós não temos para onde perder, se estamos com Jesus Cristo, se deixamos Ele dirigir os nossos passos, se confiamos nele verdadeiramente, não há perda. Passe o que passar, você está ganhando quando você confia no Senhor Jesus. E o mais bonito disso é quando a gente vê as bênçãos do Senhor visíveis na nossa vida e vê o que Ele tem cuidado de nós até o dia de hoje. Igual o pastor pregou, né, domingo, até aqui nos ajudou o Senhor. E o Senhor tem nos ajudado e vai continuar nos ajudando. Porque quando nós confiamos nele, nós temos que descansar. Será que realmente temos confiado em Deus? Temos colocado toda a nossa vida nas mãos dele? Ou será que temos tentado tomar o controle das coisas e fazer do nosso jeito? Porque muitas vezes é fácil a gente dizer para a boca, né? Da boca para fora, dizer, eu confio no Senhor. E começar a fazer da nossa maneira. Eu estava lendo a passagem de Davi essa semana e vendo o livro de Samuel é uma benção, uma aventura que só, né? E vendo ele correndo de Saul e aquela coisa, e Saul querendo matar Davi. Eu sei que chega um determinado momento ali que Saul mata aqueles profetas, anciãos, aquela coisa toda, 80, se eu não me engano. E um deles foge, né, o filho de um, e fala, Davi, mataram todos. E Davi fala para ele assim, Davi também fugindo. Olha que interessante isso. Davi também estava fugindo de Saul. E ele fala, fica comigo, porque comigo você vai estar guardado. Nem ele sabia, mas ele sabia o Deus que ele confiava. Aleluia. Porque ele sabia que naquela hora que ele tinha que matar o urso, o leão, para proteger as ovelhas, ele sabia que aquela força era de Deus. E ele sabia no Deus que confiava. Aquele moço correndo, não, fica comigo, você vai ser salvo. Até ele estava sendo procurado para ser morto. Eu falo, gente, confiar em Deus é assim, você pode estar assim, com a corda no pescoço, está quase morto, Senhor e tal, mas você está confiando. É isso que é o gostoso da nossa vida cristã, é continuar confiando nele. Aleluia. Aleluia. Então, descansar no Senhor é quando nós confiamos verdadeiramente. Porém, eu não tenho que tomar conta de tudo. Não preciso tomar rédeas da minha vida, não fazer coisas do meu jeito, porque eu sou filho de Deus e Ele é quem cuida de mim e do meu coração. Olha que coisa interessante. Porque Ele sonda. O Senhor sonda o que está no nosso coração. E Ele é que guarda. Então temos que confiar nele, porque há momentos que temos que parar e deixar Deus fazer. Então não vamos tentar fazer as coisas da nossa maneira. Vamos deixar Deus realmente fazer, porque o que Ele faz é perfeito. Ele sabe quando é bom, quando não é, quando temos que parar, quando temos que continuar. Porque há situações, querido, que Deus está falando para você, para. Você não tem que ficar inventando coisas para chamar atenção ou para fazer isso e aquilo na minha presença. Você não tem que ficar fazendo coisas para mostrar isso e aquilo outro. Para, é hora que eu vou fazer. Aleluia. Porque se Deus não fizer, em vão a gente está tentando fazer alguma coisa, queridos. Isso pode dar até ibope, mas Deus sonda o nosso coração e Ele sabe verdadeiramente quando nós estamos servindo Ele na casa dEle. Ele sabe verdadeiramente quando a intenção do nosso coração. Nós não nos conhecemos totalmente, mas Deus sim. Porque a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem.
Às vezes pensamos que temos uma força que vem de nós. Não, se isso acontecer comigo, vai ser assim. Não, querido, não tente. Porque nós não sabemos até onde podemos. Mas Deus sabe. Então, confiar nele e descansar é a melhor atitude que nós temos que fazer. Porque automaticamente, descansamos, se confiamos no Senhor, descansamos nele, o que vai acontecer? Uma coisa maravilhosa na nossa vida. A paz de espírito. A paz de espírito. Essa paz de espírito, muitas pessoas que têm muito dinheiro, que têm empregados para fazer o que ele quiser, que é o cara, é o bambambam, que ele às vezes não tem essa paz de espírito. Quase sempre não. Por quê? Porque ele está confiando nas suas coisas. Se ele perde isso da noite para o dia, queridos, é tiro na cabeça. Suicida. Porque não tem essa paz de espírito, essa paz que só Deus dá. Aleluia. Aleluia. Por isso, querido, se você tem um teto para você descansar, uma cama para você dormir, dá glória a Deus, porque você tem essa paz de espírito. Aleluia. Isso não tem dinheiro que pague. Glória a Deus. Nós somos as pessoas mais felizes do mundo se nós entendermos essa palavra aqui nesta noite. Nós podemos passar por circunstâncias, seja elas qual for. Qualquer que seja a nossa preocupação e a nossa ansiedade, se nós depositar em Deus, descansar no Senhor e ter essa paz de espírito, você vai ser a pessoa mais rica na face da terra. É essa riqueza que muita gente no mundo não entende, às vezes até nós mesmos. Porque às vezes nós olhamos para uma pessoa que está fazendo tudo errado e está dizendo, mas ele faz tudo errado, Senhor. Ah lá o carro do ano dele, ah lá a casa dele, e eu estou aqui pagando um preço nessa igreja que não vem ninguém. E minha vida está tudo revirada. E o dinheiro está dando nem para pagar as contas. Porque nós queremos ver somente o que estamos enxergando. Mas a visão de Deus, ele mostra-nos além. Eu até me lembrava de uma história, não sei se vou conseguir contar, porque o Nilson fala que eu começo as histórias de trás para frente. Que dizia assim, uma irmã que orava, eita irmã de oração, pensa uma irmã pentecoste, crente, e orava, e tinha um macumbeiro de frente à casa dela, e falava assim, gente, essa irmã sempre está feliz, e ela passa dificuldade, a gente vê que a pobreza ali é grande e tal, aquela coisa, e eu sei que chegou um determinado momento que essa irmã não tinha nem o que comer em casa mais. Mas era uma irmã cheia do poder de Deus, cheia de confiança, cheia de fé, e ela ali orando e tal, e tal, e tal. Aí, o que aconteceu? Chegou, ela foi no supermercado, parece que comprar alguma coisa e não tinha o dinheiro para pagar. E eu sei que aquele macumbeiro falou pro cara assim, falou assim, vai lá, enche um carro, e ela ficou assim, foi embora para casa. Enche um carro de comida, pega de tudo, mas de tudo mesmo. Enche uma caminhoneta e vai lá levar para aquela irmã lá. Aí, de repente, chegou aquela caminhoneta de coisa lá e foi descendo comida e coisa, e aquela irmã sapateando, glória a Deus, e louvando e tal, aquela coisa. E tal, aí, diz que o cara falou assim, você não vai perguntar quem mandou, não? Eles tinham que falar para ela que foi o diabo que mandou. E aí eu tinha que falar para ela que o diabo que mandou. O rapaz era uma das coisas que o macumbeiro falou, você fala que foi o diabo que mandou. E aquela irmã alegre, feliz da vida, com aquela tanto de coisa, né? E os meninos já saíram catando as bolachas. E aquela bênção, aquela alegria só naquela casa. Aí ela não perguntou nada, não. E ela só glorificando a Deus, né? Aí o cara virou e falou assim, mas você não vai perguntar quem mandou essa compra, não? Aí ela falou assim, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Assim é o nosso Deus. O cara ficou irado porque gastou muito dinheiro e nada dela perguntar. Assim é o crente que confia em Deus. Quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer, querido. Então nós estamos guardados nesse secreto. É bom viver a abundância de Deus. A alegria de vivermos na presença do Senhor é isso. É confiar nele e descansar no Senhor. Amém? Então Jesus nunca
nunca esteve com medo. Jesus, quando passou nessa terra, ele sempre era um homem manso, calmo. Ele confiava, ele sabia a missão dele que ele veio fazer nessa terra. E ele serviu de exemplo para nós, porque ele era 100% Deus e ele é 100% homem. Ele teve os mesmos desejos, as mesmas coisas que a gente. Passou por calúnia, passou por muitas coisas, pobreza, muitas outras coisas. Jesus passou dificuldade, porque ele é o nosso exemplo aqui na terra. Ele é o nosso exemplo, porque ele passou por tudo isso. E Jesus era manso, Jesus era calmo, Jesus ele descansava. Quando aquele barco estava lá quase que afundando, Jesus estava o quê? Dormindo. E aqueles discípulos não entendiam. Meu Deus, você não vai fazer nada não, está dormindo. Aqueles discípulos aprenderam com ele, que a palavra do Senhor diz isso. E nós temos que aprender com o nosso Deus a descansar, a ter essa paz que somente Ele dá, né? Então Jesus acrescenta, não vos dou como o mundo dá. Jesus não vai dar essa paz como o mundo dá, porque a paz que o mundo dá, ela é passageira. A paz que o mundo dá, ela é passageira. Mas Ele vai nos dar a paz completa. Para que melhor do que isso? Viver a paz completa de Jesus, né? Então, que a paz, que falamos da paz do próprio Cristo, a paz que excede todo o entendimento humano. Aqui em 1 Coríntios 14:33 diz, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Jesus não é de confusão. Às vezes fala assim, ai, mas será que é da vontade de Deus? A gente tem vontade de falar, mania falar isso. Mas será que Deus quer? Será que... Irmão, vai com o joelho no chão, jejuma, consagra. Se você é uma pessoa que não está buscando a Deus, está fora do que Deus mandou a gente fazer, que você está meio perdido, vai virar meio que uma confusão na sua cabeça, porque o campo de batalha de Satanás é na nossa mente. E aqui na nossa mente começa o inimigo. Não, para de servir. Não, Jesus, Deus nem está te vendo. Para que você está aí perdendo seu tempo? Ah, larga de ser bobo. Né? O goiano tem mania de falar. Nada, boba, larga de ser boba. Né? O carioca fica bravo, porque não sabe disso. Eu brincava com a irmã que era carioca, ela ficou brava comigo. Por que você fica me chamando de bobo? Menina, é um jeito carinhoso de chamar vocês de bobo. Mas o goiano tem essa mania, uma maneira carinhosa, né? Meio estranho, mas é. Então, é mais ou menos assim, né? Então, querido, que a gente não venha, né? Essa confusão na cabeça da gente, essa besteira, essas bobeiras. Mas que a gente possa confiar no Senhor verdadeiramente, amém? Amém. Então, pensar demais causa confusão. Mas confiar em Deus impede essa confusão na nossa cabeça. Porque às vezes a gente está pensando um monte de coisa. Às vezes Deus já falou, já provou, já fez. Menina, é para você fazer isso. E você está, meu Deus, será que é da vontade de Deus? Falta Deus descer e falar, você quer que eu desça aí para falar para você? Vai, menina, esse caminho. Mas é igual a mula, né? Que falou com Balaão. Deus está falando, vai, né? Direcionando a coisa, mas teve que a mula falar. Não, acho que não vai precisar disso, né? Nós que confiamos no Senhor precisamos entregar mesmo os nossos caminhos nele, confiar verdadeiramente. Porque Deus vai fazer o que tiver que fazer, que o nosso trabalho é descansar nele. Orar sem cessar, ler a Bíblia, buscar ao Senhor, né? É a melhor maneira de nos fortalecermos e continuarmos com a missão que foi nos incumbida. A missão de pregar o Evangelho, a missão de continuar servindo na casa do Senhor. Porque até que Jesus volte, nós temos que estar confiando nele. Passe o que passar, temos que estar entregando todas as nossas ansiedades, descansar no Deus maravilhoso, porque automaticamente a paz de espírito vai estar em nós. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus possa falar maravilhosamente ao teu coração nesta noite e que possamos exercitar essa confiança no Senhor Jesus, sermos inteligentes e saber ter o discernimento espiritual das coisas
porque Ele é o melhor para nós. E os caminhos do Senhor é o melhor. Amém? Deus abençoe a cada um. Amém. Cadê meus ajudantes? Ânimo. Cadê a letra, Laís? Do mestre, o meu coração é do mestre, minha esperança é meu mestre, minha esperança é meu mestre, a minha vida é do mestre. Do meu mestre, minha esperança é meu mestre, minha esperança é meu mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora. Só Deus e eu agora. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança. Isso e viver isso, né? Que a nossa vida realmente seja do Mestre. Maravilhosa palavra, que ela fique guardada aqui no nosso coração.